Será possível a gente usar produtos da família Cannabácea de uma maneira legal? Olá pessoas e salve nobres, eu sou Berekia Vegato, bióloga, professora, e hoje num vídeo especial que vai ser lançado em 2 perfis. No meu, às segundas-feiras, como sempre, e no Profano Graal. Então no vídeo de hoje a gente vai unir tanto biologia como cerveja. E nada melhor do que falar de lúpulo. Acho que a gente falar de uma planta, falar de botânica faz todo sentido para a gente integrar esse assunto. Bom, o lúpulo, né, a espécie Humulus lupulus, é da família Cannabácea, que é a mesma família, né, da cannabis sativa, conhecida como cânhamo, maconha, entre outras. Ela é uma liana, ou seja, uma planta trepadeira, dioica, então ela tem uma planta fêmea e uma planta macho, perene, então ela vive vários ciclos de floração sem morrer, herbácea, então ela não tem uma consistência de árvore, né? Ela é mais delicada, nativa dos países do hemisfério norte, principalmente Europa, Ásia Ocidental e América do Norte. A parte visível dessa planta, ela cresce na primavera e ali ela desenvolve também as folhas, e no inverno ela definha, ficando só o rizoma, que é a parte subterrânea. Com isso ela vai florescer no verão e frutificar no inverno, e é exatamente no final do verão que ocorre a colheita do lúpulo para ter o seu melhor aproveitamento. As flores são geralmente polinizadas pelo vento e é muito comum a gente encontrar, né, espontaneamente as plantinhas de lúpulo próximo a cursos d'água. O nome genérico é uma latinização do termo germânico usado para denominar vulgarmente a planta do lúpulo. Já lúpulus faz referência ao lobo. E por que isso? Porque dizem que as plantas do lúpulo elas se enrolam e abraçam outras plantas muito similarmente ao que os lobos fazem com as ovelhas, quando eles caçam essas ovelhas. Obviamente, o uso mais comum e mais conhecido do lúpulo é um aditivo da cerveja. Então, ele é usado para dar aroma, sabor, amargor e também, e foi assim que ele foi introduzido na cerveja, é um excelente conservante natural. Como a gente já comentou em outros vídeos, né, quem tá vendo pelo meu perfil, corre lá no Profano para ver esses vídeos. O uso do lúpulo na cerveja, seja ele puro, seja ele naquela mistura de ervas, né, do Gruit, era habitual desde a antiguidade, tá? Então a primeira citação do uso do lúpulo na elaboração das cervejas é encontrado numa epopeia finlandesa, que ela foi escrita no século XIX, chamada Kalevala, que compila vários poemas e cantos populares que remontam de mais de 1000 anos. E nela se inclui a fábula sobre a descoberta e fermentação da cerveja, né, e de outras bebidas também, pela deusa Osmatar ou Capo. Mas a lupulatura ela já era conhecida desde o século VIII. Então, uma evidência mais aceita é que o primeiro campo de cultivo de lúpulo data de mais ou menos 736 na Alemanha, e em 786 Pepino Breve, o melhor nome de rei possível, concede plantações de lúpulo à abadia beneditina Saint-Denis em Paris. Mas a popularização do uso do lúpulo na cerveja veio depois do trabalho, né, da freira beneditina Hildegard von Bingen, que ela era mestra no mosteiro de Ruppensberg, na cidade de Binden, na Alemanha, e ela fez um tratado de medicina naturalista intitulado Livro das Sutilezas das Várias Naturezas da Criação, que foi escrito entre 1151 e 1158. E ela diz o seguinte nesse tratado: que o lúpulo é uma planta excelente para a saúde física, além de muito útil como conservante de muitas bebidas. E, se alguém decide preparar cervejas com aveia, deve utilizar lúpulo. Em 1516, o Duque Guilherme IV da Baviera, ele instituiu aquela lei conhecida como a Lei de Pureza da Cerveja Alemã, que é Reinheitsgebot,
que determina que os únicos ingredientes que podem existir na cerveja são água, malte e lúpulo. E aí cabe um detalhe que a partir desse momento, todas aquelas outras ervas que a gente já citou em outros vídeos, elas param de ser utilizadas comumente nas cervejas, né? Então as cervejas oficiais agora só com água, malte e lúpulo. Os lúpulos eles podem ser divididos em lúpulos de amargor e lúpulos de aroma. Os lúpulos de aroma, eles geralmente são ricos em alfa-ácidos e eles são adicionados à cerveja no início da sua ebulição, porque esses alfa-ácidos eles têm um efeito antibiótico e permitem a atividade exclusiva da levedura durante a fermentação da cerveja. Já os lúpulos de aroma, eles têm beta-ácidos e produzem sabor e aroma à cerveja. Como eles são mais voláteis e eles resistem menos à temperatura, eles acabam sendo adicionados no final da fermentação. E por causa dessa volatilidade dos beta-ácidos, se a cerveja não tiver em boas condições de armazenamento, ele pode acabar liberando algum dos off-flavors. Muitas variedades de lúpulo acabam servindo para os dois fins, tanto aroma como amargor. E eles são comumente chamados de lúpulos nobres, né? Que tem essa relação entre alfa-ácidos e beta-ácidos de 1 para 1. E muitos óleos essenciais que garantem aquela variedade de aromas que a gente pode perceber em cervejas bem lupuladas. Todas essas propriedades do lúpulo, elas são relativas à presença da lupulina, que é uma glândula resinosa que ela fica localizada na bráctea, que é a folhinha que protege cada uma das flores femininas. E essas flores femininas, comumente, elas estão presentes em uma estrutura que é chamada de cone, que é uma inflorescência. Além disso, o lúpulo também é uma planta medicinal e ele tem propriedades de fitoestrogênio, então muito relacionadas a todas as questões de saúde feminina, tratamentos de menopausa, TPM, entre outras coisas. Também tem propriedade sedativa, hipnótica, bactericida para uso tópico, então pomadas de lúpulo, né? Pomadas à base de lúpulo seriam interessantes para manter um machucado livre de contaminação. Comumente são utilizados para neuralgia, insônia, excitabilidade, priaprismo, colite mucosa, úlceras curais e inquietações de maneira geral associadas à cefaleia por tensão nervosa ou indigestão. O que não quer dizer que se você tiver com dor de cabeça ou com qualquer sintoma de uma dessas doenças, que beber uma cerveja vai resolver o seu problema. E o lúpulo também, por ser uma planta bonita, uma trepadeira bem vistosa, pode ser cultivado como uma planta ornamental em jardins. Então é isso, a gente encerra aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o lúpulo. Se quiserem saber mais detalhes dessa planta, coloca aqui nos comentários. Ou se quiserem conhecer os outros ingredientes da cerveja, deixa aqui também que eu vou tentar fazer essa interface biologia-cerveja nos próximos vídeos. Curte o vídeo, manda para um colega cervejeiro. Salva para você ver de novo mais tarde. Um beijo e até a próxima!